Seja bem-vindo à família 659, todas as manhãs, 6h59 da manhã eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você começar muito bem o seu dia. Hoje, quinta-feira, dia 25 de abril, nós estamos completando aí 25 dias de meditação no livro Uma Vida com Propósito. E também estamos no nosso quarto mês, né, de leitura bíblica. Com a graça de Deus nós chegamos até aqui, com a graça de Deus nós vamos terminar. Você que está aqui hoje, muito obrigado pela tua presença, um bom dia para você. Que a presença do Espírito Santo venha sobre a sua vida, que você possa ser renovado pelo Senhor, fortalecido, abençoado, que você venha receber do Senhor a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que você possa ser impulsionado pelo Espírito Santo, que você venha ser guiado pelo Espírito Santo. Ainda que você esteja passando, talvez, pelo vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23, né? O Senhor está conosco, nos fortalecendo, nos abençoando, nos direcionando para a glória dEle. Então toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus. Um bom dia família, vamos ver quem que está aqui com a gente? Bom dia Lúcia, bom dia Márcia, bom dia Anderson, Jairo, bom dia Jaqueline, bom dia Neuci, bom dia Lucinéia, bom dia Dona Marlene, seu Valério, bom dia Dona Inês, Carol, bom dia Ângela, bom dia Romilda, bom dia Karina, bom dia Paulinho, bom dia Sandra. Você também que está no YouTube, assistindo a gravação, aí não esquece de você curtir, colocar nos comentários aí também o seu pedido de oração. Deixa um bom dia, interage com a gente, mesmo que você está assistindo a gravação aí, interage com a gente. É muito bom ter a sua interação junto conosco. Bom, meus queridos, hoje nós vamos falar sobre transformado pela provação. Esse é um assunto que com certeza tem a ver com todos nós. E antes de qualquer coisa nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus a bênção dele sobre nós. Se junta comigo agora em oração, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu consagro a Ti essa manhã, eu consagro a Ti esse dia, eu consagro a minha família, a nossa casa, o nosso lar, consagro o nosso dia de trabalho, a nossa saúde. Senhor, traz bênção sobre a nossa casa, faz as nossas casas prosperar, Senhor. Guia os nossos caminhos, nos livra de todo mal. Senhor, pessoas que estão aqui enfermas, toca a vida delas agora com palavra, Senhor. Quebra as barreiras do pecado no nosso coração. Traz genuína conversão, Senhor, no nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Senhor, pessoas que precisam de uma palavra do Senhor, usa nossas vidas nesse dia para compartilhar uma palavra que venha do céu, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Vou pedir a gentileza para você compartilhar esse devocional aqui com o máximo de pessoas possíveis. Se você pode fazer isso aí, nós estamos aqui em 76 acessos ao vivo, né? Clica aqui, ó, e aí você dispara o convite, pelo menos aí para umas 20 pessoas. E assim que você compartilhar, escreve nos comentários aqui, Jesus, tá bom? Tô vendo aqui, ó, a Kelly colocou já pedidos de oração, né, pela mãe, pela irmã que estão com dengue. Nós vamos orar, né, para que Deus as fortaleça, as abençoe. Você também que tem pedidos de oração, você pode colocar durante a live de oração aqui nos comentários. Talvez eu não vou ler os comentários, mas coloque aqui como uma oração. Imagina aqui, nós, claro, estamos no ambiente online, mas nós somos a igreja de Jesus. Apresenta de maneira escrita a tua oração a Jesus. É Ele que pode nos abençoar, é Ele que pode nos fortalecer, é Ele que pode nos curar. Tá bom? Então fique à vontade aí para comentar, para colocar os seus pedidos de oração. E você também que é um intercessor aqui, você que faz parte de um ministério de intercessão de repente na sua igreja, você é um intercessor, eu estou fazendo um chamado aí aos intercessores. Nós estamos formando um grupo de intercessão aqui do Devocional. Faz algum tempo que eu tenho esse desejo no coração e agora eu comecei a organizar. Então se você tem o desejo de se envolver com esse movimento de intercessão, nós vamos coletar pedidos de oração, nós vamos estar orando, né, nos comprometer em oração, né, não uma reunião a mais, tá? Fica tranquilo.
é só a nossa dedicação à oração. Então, se você quer fazer parte, pastores, líderes que estão aqui, irmãos, irmãs, você manda uma mensagem para mim no privado, tá? Porque aqui no comentário eu não vou conseguir anotar seu nome, nada para a gente colocar você nesse grupo e começar a instruir você, tá bom? Então vamos lá. Vamos abrir a palavra em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. E vamos ler também João capítulo 16, versículo 33. São esses dois textos que nós vamos ler. 2 Coríntios 4, 17 e João 16, 33. Tá bom? Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui. Você que está de volta, já participa, mas voltou a participar, então foi Jesus quem te trouxe aqui, com certeza. Abre o teu coração então para a palavra, deixa Deus ministrar o seu coração, em nome de Jesus. Vamos lá, 2 Coríntios 4,17 diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Olha só, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Esse é o primeiro texto. O segundo texto, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Muito conhecido esse texto. Diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus está dizendo isso. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. No mundo teremos aflições, mas tenha ânimo, Jesus disse, eu venci o mundo. Vamos falar sobre provações, sobre como nós somos transformados através das provações. Deus usa até as provações para nos fortalecer, nos transformar. Tá, eu sei que aqui há muitas pessoas que talvez estão passando talvez os piores momentos da vida, né? A gente tem aqui pessoas que estão enfrentando luto, pessoas que estão enfrentando enfermidade, pessoas que estão enfrentando vícios dentro da sua casa, pessoas que estão enfrentando depressão. Então a gente tem uma gama de pessoas que está aqui lutando, e você é um mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é um filho de Deus, você é mais que vencedor. E de fato, a tribulação, a provação que você está enfrentando, ela não define a sua vida, porque agora você é um filho de Deus. É Deus quem define a sua vida. E eu quero te ajudar na palavra, você também entender isso aí. A você também entender essa situação, essa circunstância. Então Deus transforma em propósito até mesmo as provações que nós passamos. E eu quero ler um texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 4. Já está aqui no meu caderno anotado. Versículo 12. 1 Pedro 4,12 diz assim: amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês, para provar, como se algo estranho lhe tivesse acontecendo. Não se surpreenda, então, com o fogo que surge entre vocês para provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. A maioria dos nossos problemas, eles nos aproximaram mais de Deus. Talvez aí, quase todos, eu posso afirmar da minha vida, da minha parte da minha vida, eu posso afirmar que as dificuldades que eu enfrentei, as lutas que eu enfrentei, ela com certeza me aproximaram mais de Deus. Os momentos mais difíceis da minha vida me aproximaram mais do que as vitórias da minha vida, do que os tempos de bênção. Os tempos de bênção é tempo de celebração, é tempo de exaltação. Mas os tempos de luta é tempo de contrição, de oração. E a gente não tem nada mais importante para fazer a não ser clamar o socorro de Deus, não é verdade? Como nós alcançamos a presença de Deus diante da luta. Talvez aqui, não todos, mas a grande maioria das pessoas que estão aqui, inclusive se converteram no período de dificuldades da vida. Às vezes era um período de lutas num casamento, ou até separação, enfermidades na família, falência, dificuldades de convivência, depressão, enfim.
Tantas pessoas, eu olho assim, a gente está há tantos anos no ministério, a maioria das pessoas, elas chegam a Jesus, não todas, mas a maioria chega a Jesus. Chega até Jesus, às vezes com um pouco de orgulho ainda, mas rebentadas, quebradas. E quando elas têm um encontro com Deus, Deus começa a restauração e começa a dar sentido, propósito para a vida dessas pessoas. Nós temos tantos testemunhos sobre isso na própria palavra. Você pega ali José na prisão, como escravo. Nós temos também Daniel na cova dos leões. Nós temos, entre outros, Elias, que na caverna ali ele ouviu a Deus num sussurro. Nós temos o próprio Cristo, o próprio Jesus, que no Getsemane, ali onde ele estava em pleno sofrimento, foi um dos momentos mais importantes. E na cruz, um dos momentos mais importantes da sua vida. Então, para nós não é diferente. Esse mundo, ele jaz no maligno. Não significa que ele pertence ao maligno. Ele jaz. Esse jaz significa estar sobre o sistema. O pecado afetou. Esse mundo é um mundo caído. A perfeição nós encontramos somente no céu. E nós já temos a eternidade dentro de nós. Nós já vivemos bênçãos de Deus na nossa vida. Mas não vivemos a plenitude ainda. A plenitude será na eternidade. Então não coloque a sua esperança nessa terra. Às vezes você acha que é esse negócio que você vai fechar, que vai mudar a tua vida. Às vezes você acha que é essa circunstância, se você tiver isso ou tiver aquilo, não vai mudar muita coisa. Não vai mudar, às vezes muda o seu status, mas não muda teu coração. Mas a presença de Deus, ela muda as nossas vidas e transforma. Você nunca, olha só que frase, você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. Essa tem que anotar e escrever na tua geladeira. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. Quem sabe, você hoje pode até tirar um print dessa live aqui. Essa live ela precisa alcançar muitos corações. Há muitas pessoas que estão sofrendo e não veem propósito. Talvez hoje você pega lá no final, quando for salvo essa live aí no feed, publicado no YouTube, você compartilha com as pessoas e orienta elas a assistir. Pessoas às vezes que estão em pleno sofrimento. Pessoas que estão enfrentando enfermidades que não têm respostas. Às vezes pessoas estão passando uma situação na família que não encontra uma resposta. Mas nós temos uma resposta. Nossa resposta é Jesus. Você deve se aproximar mais de Deus. Eu também devo me aproximar mais de Deus. Esses tempos que a gente passou, talvez um dos momentos, entre os momentos difíceis da nossa vida, um dos momentos mais difíceis no ministério. Como me aproximou de Deus. Como eu conheci uma face de Deus que eu ainda não conhecia. E eu não estou falando aqui para me gloriar de jeito nenhum. Porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Você talvez não tenha condições naturais de glorificar a Deus com a tua vida. Mas na força de Deus, entendendo, compreendendo que Ele é tudo que você tem, tudo que você precisa, aí você pode encontrar as bênçãos sobre a sua vida. Tem um texto que ele é a chave para essa reflexão. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Eu vou abrir aqui e nós vamos ler. Romanos 8, 28, diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto, ele é uma incógnita para nós, principalmente nos tempos de luta que nós passamos. A gente tem que destrinchar esse texto para conseguir entender um pouco. Primeiro, a consciência. Sabemos, nós tomamos consciência. Sabemos que Deus age. Nós sabemos que nós temos um Deus. Deus age nos momentos mais infortúnios da nossa vida. Deus age. Nós sabemos, tome consciência disso. Deus age.
Deus está agindo, Deus está trabalhando. Talvez você não tenha entendido, eu também às vezes não entendo algumas coisas, mas sabemos que Deus está agindo e nada sai do seu controle. Deus está agindo na nossa casa, na nossa família. Às vezes a situação que a gente passou é fruto do pecado. É fruto também de decisões que nós tomamos. Tem muitas coisas que são frutos de decisões, de coisas mal feitas, de coisas mal vividas. A pessoa vai lá, eu vou dar um exemplo. A pessoa vai lá e recebe um golpe numa sociedade. O que a Bíblia diz? A Bíblia nos diz para a gente não entrar em sociedades, sabendo que é semelhante a um casamento. E se der errado, vai ter um prejuízo grande. Aí você vai culpar Deus? Não. Agora, tem situações que são inexplicáveis. Uma doença congênita, uma situação que a gente enfrenta. Essa situação não tem como a gente explicar, não é? Diante de uma decisão sua. São momentos que nós passamos na nossa vida. Jesus não enfrentou lutas porque ele era um pecador, ele estava cumprindo um propósito. Ele estava cumprindo o propósito da vida dele. Então tem situações e situações. Aí o texto diz, para o bem. Os propósitos de Deus são maiores do que os nossos. Então isso que a gente está passando, por mais que eu sei que você não gostaria de estar passando, eu também não. Mas será para o bem, porque eu sou um filho de Deus e Deus convergirá isso para o bem. Deus transformará isso para o bem. O texto diz, daqueles que o amam, dos que foram chamados. Você ama o Senhor? Você ama o Senhor? Você já tem conhecido a Deus? Você já tem entregado, você entregou teu coração a Deus? Então olha, aqui tem servos de Deus. Fabinho, por exemplo, é um servo de Deus, é um pastor, pregador do Evangelho, é um dos que eu conheço. Aqui há muitos que eu conheço, são ministros do Evangelho, intercessores. Então aqui, não tente explicar as coisas ruins que acontecem na nossa vida só pelas consequências. Tenha ciência que Deus está agindo e essa situação ela vai trabalhar em favor de você que ama a Deus. Vai trabalhar ao meu favor. Deus vai mudar essa situação em bênção. E aí diz, de acordo com o seu propósito, ser semelhante a Jesus. De acordo com o seu propósito, ser semelhante a Jesus. Eu posso citar tantas coisas que eram incompreensíveis para mim, que eram difíceis, doloridas, mas que hoje eu olho e percebo, olha, Deus trabalhou em nosso favor. Deus nos abençoou. Deus agiu em nosso favor. Deus operou um milagre. Deus guiou os nossos caminhos. Deus não nos deixou desamparados. Então, há uma certeza que você pode ter que Deus não deixará você desamparado. E essa situação, como diz o texto, diz assim, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então essa situação te transformará em alguém mais parecido com Jesus. Isso vai transformar o nosso caráter. As situações, as circunstâncias, elas vão passar, mas o caráter permanecerá. Deus está forjando a nossa vida, está forjando o nosso caráter, está transformando-nos com a graça dele. Está aí, né? Estamos tendo uma alegria, a gente vai fazer um lançamento especial, vou chamar vocês, vamos fazer com as crianças aqui, esse lançamento desse material aqui, é tão bonitinho. Né? Vou chamar vocês, quero que vocês participem, vamos marcar um dia diferente aí do devocional da manhã. Esse material ele só existe porque um dia, uma situação muito ruim bateu as portas, né? No caso da vida da Márcia. Incompreensível por quê? Né? Por que eu passei por isso? Por que eu vivi isso? Esse livro e o outro, né? Os Gatos de Valentina, são dores, são dificuldades que foram vividas, mas foram transformadas em bênçãos. Deus vai transformando em bênçãos. Talvez você hoje tenha testemunhos para compartilhar de bênçãos que Deus transformou de situações ruins da sua vida. Então tá aí. Está aí, você tem essa oportunidade. Agora não vai ser hoje, talvez não vai ser amanhã, talvez vai ser daqui a um tempo. Eu estou usando esse exemplo aí, mas eu poderia citar tantos.
tantas dificuldades, tantas situações, você também. Você também. As dores de parto, por exemplo, né, que você viveu, passou, te deu o privilégio de você conhecer os seus filhos, de você estar ali com os seus filhos. Deus transforma as situações até mesmo ruins em bênção. Então, ó, se está dando tudo certo, continue glorificando a Deus, mas não ache que o momento que der errado, que Deus te abandonou. Não, pega essa situação ruim, Senhor, eu estou aqui, eu vou te amar, eu vou te servir, e o Senhor com certeza transformará em bênção. Hebreus capítulo 5, hoje a gente está lendo bastante a palavra, né? Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9 diz assim, ó. Esse versículo aqui é esclarecedor. Olha o que diz. E uma vez, falando sobre Cristo, tá? 8 e 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Como que Jesus aprendeu a obedecer? Por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Será que Jesus é um filho amado do Pai? O que você acha? Jesus, ele é um filho amado do Pai? Se ele é um filho amado, por que ele passou por situações tão ruins? Nesse mundo, nós estamos sujeitos a todas elas. Inclusive, Jesus estava sujeito a todas elas. Só que daí, o que aconteceu? Essas situações, elas foram transformadas em bênçãos. Tornou o coração dele um coração ainda mais obediente ao que a Bíblia diz. Moldou o caráter, agiu na vida dele. E hoje nós estamos aqui testemunhando de Jesus. Por que ele é o nosso sumo sacerdote? Porque ele se identifica conosco. Porque ele também sofreu dificuldades, tentações, provações. Jeremias 29, a gente vai terminar com esse versículo. Jeremias 29, 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus tem planos para nós. Deus tem planos para você. Talvez você, como eu, não entendemos muitas coisas que a gente está passando. Mas não significa que Deus não está agindo na nossa vida. Está aí, pastor Eduardo, né, fazendo um comentário, Romanos 8,18. Tem testemunho, né, pastor Eduardo? Deus agiu na sua vida, né? Quem conhece o pastor Eduardo, o testemunho dele. Então, 2 conselhos para a gente finalizar. Exulte e agradeça, dê graças até mesmo pelas dificuldades. E segundo, recuse-se a desistir. Talvez cada um de nós aqui já podemos dizer isso. Olha, nós podemos até estar afligidos, mas não estamos destruídos. Nós podemos até estar em grandes dificuldades, mas nós não somos aqueles que voltam atrás, que retrocedem, que desistem. Deus está conosco. Então Deus, ele te chamou para o ministério, para a obra. Às vezes você está indignado, revoltado, triste com situações que estão acontecendo. Talvez você está aí com o teu coração endurecido. Olha, mesmo assim, as coisas não saíram do controle de Deus. Deus está agindo, no controle de Deus. Deus está agindo. E Ele ama você. E Ele está agindo ao seu favor e ao favor dos demais. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na minha vida. Eu dou graças a Deus por isso. Deus está trabalhando na sua vida. O Senhor é conosco. Amém? Vamos orar, meus queridos? Vamos orar? Isso aí, né, Val? Ferido sim, mas derrotado nunca. Isso aí, podem colaborar, meu querido, podem colocar aqui nos comentários, colaborar com essa live. É um assunto que tem a ver com todos nós. Deus está conosco, Deus está nos abençoando. Vamos orar. Eu queria que você agora nem saísse aqui ainda. Vamos finalizar aqui orando uns com os outros. Eu gostaria que você, se você tiver motivos de oração, coloca aqui. Vamos fazer um movimento de oração aqui. E olha, se você também quer ser um intercessor, tá? Um intercessor, eu preciso de você aqui nesse grupo.
como intercessor, manda uma mensagem para mim. Nós estamos formando uma equipe de intercessão. Vou acompanhar vocês também, vou orientar. Nós vamos orar juntos, vamos orar pela família 659. Há tantas situações, tantas vidas que não podem passar desapercebidas. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pode colocar aqui os pedidos. Oh Pai, eu quero apresentar ao Senhor todos esses pedidos. Cada vida que está sendo citada, nomeada aqui. Que a bênção do Senhor venha sobre nós. Toda a depressão, toda a ansiedade, toda a angústia caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Jesus. Toca agora, Senhor Deus, esse ouvido. Senhor Deus, em nome de Jesus, toca, Senhor Deus, essa vida que está com câncer. Toca essa vida que está com depressão. Traz cura. Em nome de Jesus, para essa criança, nós declaramos Tua bênção. Senhor, a nossa família, nós declaramos a Tua bênção. Senhor Deus, esse carro que precisa ser vendido, nós declaramos as portas abertas em nome de Jesus. Situações que estão na justiça, abra as portas, Pai. Nós oramos, consagramos ao Senhor as nossas famílias, a graça do Senhor esteja sobre cada um de nós, os pastores que estão aqui, os líderes que estão aqui, que o Senhor os fortaleça, Pai. Nossas igrejas, traz um avivamento sobre as nossas igrejas, nossas cidades, em nome de Jesus. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos e confiamos em Ti, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém, meus queridos. Muito obrigado pela tua presença aqui na família 659, tá bom? E amanhã a gente se encontra aqui, 6h59 da manhã, tá bom? Deus te abençoe e tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.